E aí pessoal, tudo bem? Marinho falando aqui diretamente da Escola Serigrafia. A gente está começando uma série de vídeos que vai ter o título Serigrafia Silkscreen de A a Z. Você não pode perder, a gente vai abordar temas desde o básico da serigrafia, nível intermediário até o avançado, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os tipos de poliéster do mercado e sobre a matriz serigráfica. Então não sai daí, depois da vinheta você vai conferir essa dica. Um abraço, tchau! Eu estou aqui do meu lado com um fotolito, que eu vou falar para vocês já o que vem a ser um fotolito, né? Uma matriz serigráfica pequenininha, uma matriz serigráfica um pouco maior, que a gente tem essa daqui como se fosse praticamente um padrão, né, do que é usado aí no mercado. O tamanho dela aqui é 40 por 50. Aqui também a mesma matriz serigráfica 40 por 50, tá? Então, para começar exatamente com a abordagem teórica e prática ao mesmo tempo, que é o que a gente vai ver direto nesse nosso treinamento, vou falar para vocês o que vem a ser a serigrafia. A serigrafia, na verdade, ela é um processo de estamparia através do qual você consegue passar para uma superfície qualquer, que a gente agora vai chamar de substrato, ou seja, toda e qualquer superfície na qual eu vou submeter a serigrafia, ou seja, qualquer superfície onde eu vou realizar a impressão serigráfica, a gente já vai chamar de substrato. Então no curso a gente vai aprender os nomes técnicos, a parte teórica e a parte prática, tudo junto, né, trazendo um conhecimento completo para você que está nos assistindo aí online, nosso treinamento online, tá bom? Então, a serigrafia ela surge lá com os antigos chineses, as informações que a gente tem, as datações da serigrafia que ela tenha surgido com os antigos chineses há milhares de anos atrás, e ela foi evoluindo ao longo desse tempo. Hoje em dia a serigrafia ela é constituída principalmente de uma tela, que a gente chama vulgarmente de tela, que seria o nome correto, o nome técnico é matriz serigráfica, né? Então é esse objeto aqui, a matriz serigráfica, que nada mais é do que um quadro, uma moldura, né? No caso aqui uma moldura de madeira. Ela tem esticado uma tela, um tecido, que nesse caso aqui é um tecido de poliéster, né? Hoje em dia o tecido mais utilizado no trabalho serigráfico é o poliéster, tá? Antigamente se usava muito nylon, mas com a evolução da serigrafia se usa hoje em dia, em 98% dos casos você usa o poliéster, tá bom? Depois que essa matriz ela está pronta, o poliéster ele recebe uma camada de uma cola especial chamada emulsão, tá? Essa cola especial chamada emulsão, ela é exatamente uma cola que possibilita a ocorrência de um processo fotossensível aqui, né? Ou seja, o que acontece aqui na verdade é um processo fotográfico, né? Então, através do processo fotográfico que acontece aqui, vocês vão ver ao longo do treinamento como é que isso é feito, é que a gente revela a arte que a gente quer na tela e depois a tela está pronta para ser utilizada para a serigrafia propriamente dita, ou silkscreen, né? O nome silkscreen é o nome em inglês que é comumente utilizado. No Brasil a gente vai ouvir falar direto de silkscreen ou serigrafia, tá? É a mesma coisa. A única diferença é o nome silkscreen, é o nome em inglês, né? Ou seja, tela de seda. Isso porque lá nos primórdios, há milhares de anos atrás, a tela não era de poliéster, né? Esse tecido aqui não era de poliéster, era feito de seda, um processo bem artesanal. Então a curiosidade sobre a matriz serigráfica é que ela é composta da moldura ou quadro, né? O poliéster e o conjunto de chavetas, que são esses parafusos aqui, ó, que eles são utilizados exatamente para a gente encaixar perfeitamente a arte na hora do processo de impressão, na hora que a gente for colocar a tinta aqui, puxar o rodo e executar o processo de impressão com a matriz serigráfica, tá? Um outro detalhe para vocês, eu estou mostrando aqui uma matriz, né, uma tela, um quadro que ele é de madeira. Não existem apenas os quadros de madeira. Na serigrafia a gente tem os quadros de madeira que são os mais baratos, os mais viáveis, né, os mais fáceis de você encontrar e trabalhar. Tanto é que nas estamparias por aí, 90% dos quadros são quadros de madeira. Só que existem também os quadros de alumínio, que são quadros mais leves e para trabalhos de maior precisão, e também os quadros de ferro, né? O ferro ele é um pouco mais pesado e tem o inconveniente de enferrujar facilmente, porque a nossa matriz serigráfica ela vai ser constantemente submetida na área de lavanderia ao processo de lavagem, né?
Então, esse processo de enxaguar, lavar, tirar tinta, limpar, etc., e até mesmo o processo da revelação da matriz, ele vai submeter a nossa matriz constantemente ao contato com a água, né? E a matriz serigráfica, tendo o quadro de ferro, já fica muito mais suscetível à ferrugem, né? No caso do alumínio, ele é um material que ele é utilizado em larga escala para você trabalhar com artes mais apuradas, quando você quer um trabalho técnico mais detalhado possível e com menor chance de erros possíveis, né? Ou seja, você quer um trabalho como eu diria, o estado da arte. Você quer atingir o estado da arte na serigrafia, fazer a coisa 100% perfeita, digamos assim, né? Então aí você lança a mão dos quadros de alumínio, tá? A gente vai ver isso também ao longo do nosso treinamento. O nosso treinamento ele é um treinamento que vai desde o nível básico, quem não conhece nada, passando pelo nível intermediário até o nível avançado. A gente vai trabalhar até com cromias, revelação de policromias, revelação de indexado, enfim, a revelação de retículas e o trabalho com cromias e indexados simulados, que é um assunto mais profundo, a gente vai ver nas próximas aulas mais à frente, tá bom? Então essa é a matriz serigráfica. Você já sabe que o nome correto dela é matriz serigráfica. Essa área aqui é a área de chavetas. Esse jogo de parafusos aqui na serigrafia a gente chama de conjunto de chavetas, onde eu tenho 2 parafusos laterais e tenho o parafuso central, que é a chaveta propriamente dita. Esses parafusos são responsáveis pelo alinhamento e pelo encaixe perfeito da minha matriz serigráfica na área de impressão, seja ela num berço de serigrafia, seja ela numa mesa corrida, seja em qualquer outra superfície. As matrizes serigráficas, elas têm diversos tamanhos, né? E elas não são só matrizes serigráficas retas, planas, como essa daqui. Você tem matrizes serigráficas cilíndricas, você tem matrizes serigráficas côncavas, circulares e por aí vai. Tem uma infinidade de tipo de serigrafia que você pode utilizar, mas o nosso foco é aqueles 99% do que você vai ver no dia a dia, que é o trabalho com a matriz serigráfica reta, a matriz serigráfica plana, tá ok? Então esse tema ele é muito importante, ele tem que ser visto com atenção e a gente tem que abordar essa questão aqui. O próximo item é falar sobre o nosso poliéster aqui, né? Como eu falei para você, no dia a dia a gente vai falar os nomes corriqueiros, né? Os nomes triviais que a gente usa no dia a dia. Porém, você tem que ter agora em mente, a partir do momento que você está se profissionalizando e fazendo um curso completo, um curso que te dá aprofundamento teórico e prático no assunto, você já tem que ter em mente quais são os nomes corretos de cada item do teu trabalho. Então esse tecido aqui, que a gente pode chamar de tecido, é nada mais nada menos do que uma tela de poliéster, tá? Essa tela de poliéster, ela tem o que a gente chama de gramatura, ou a definição da quantidade de fios numa superfície plana linear, né? Uma superfície quadrada aqui, linear, onde estão distribuídos os fios do poliéster de maneira uniforme, formando a trama aqui do tecido. Então, no momento que eu vou explicando, a gente vai ter algumas imagens também na tela aqui do vídeo. Vou mostrar para vocês o que é o poliéster, por exemplo, 77, o que é o poliéster 62, 60, o poliéster 90, 120, 140 e por aí vai. Então esses números que vocês já devem, quem já começou a mexer um pouco com serigrafia, ou quem já ficou curioso, foi atrás pesquisar, por curiosidade foi buscar vídeos no YouTube, por aí vai. Você já viu muita gente falar, eu quero nylon 77, eu quero nylon 62, vou trabalhar com nylon 40. Na verdade, a gente está se referindo em 99% das vezes ao poliéster e não nylon. No dia a dia, de forma corriqueira, a gente vai chamar o poliéster de nylon, mas você já tem que ter em mente, já tem que ter a certeza de que isso aqui não é nylon, é poliéster, tá? Então o poliéster que é esticado nessa matriz serigráfica aqui, na madeira ele pode ser fixado com grampos, né? A gente vai trabalhar com grampeador para fazer a fixação, ou ele pode ser fixado também com cola, ou com ambos, né? Então a gente vai mostrar daqui a pouco a parte de esticagem do poliéster aqui na tela, a fixação, o trabalho com cola, etc. E vocês vão ver esse passo a passo completo de como fazer e como entender isso aqui,
tá? Voltando para a questão do poliéster. Hoje em dia, para você trabalhar na serigrafia convencional, né, arte chapada, né, um desenho chapado assim, ó. Isso aqui é um outro desenho que a gente tem aqui, ó, do Chapolin, né? É um desenho assim que a gente chama de um desenho chapado, sem muitos detalhes finos, muitos detalhes minúsculos. A gente usa muito o poliéster 62 ou poliéster 77, meio que virou um padrão de mercado, né? Para você trabalhar com texto, ó, fontes, trabalhar fazendo promocional, né? Gravação de telas promocionais e por aí vai. A gente normalmente trabalha com poliéster 77 ou poliéster 62. O que é o poliéster 77, 62? Que números são esses, né? Esses números dizem respeito exatamente à quantidade de fios da trama do poliéster que podem ser contados tanto na horizontal quanto na vertical, tá? Então, se você pegasse uma lupa potente para dar colocar ela na tela aqui e ampliar determinada área aqui do poliéster para você ver bem ampliada, você poderia contar no poliéster 77 fios na vertical e 77 fios na horizontal num centímetro linear, tá? Um centímetro plano aqui. Então, é isso. Então, se eu tenho um poliéster 62, ele é mais aberto, a trama dele é mais aberta do que o poliéster 77, né? Porque você tem menos fios no mesmo centímetro linear, o mesmo centímetro quadrado, né? Quando você tem o poliéster 77, você tem uma trama mais fechada, você tem mais fios no mesmo centímetro quadrado ali, você tem uma quantidade de fios maiores. Então, quanto maior esse número, mais fechada é a trama. Quanto menor esse número, mais aberta é a trama. Consequentemente, essa trama do tecido, né, do poliéster, se ela é mais aberta, ela deixa passar mais tinta. E se ela é mais fechada, menos tinta, né? Então, para trabalhos mais finos, você pode usar o poliéster cada vez mais fino, né? A trama mais fechada. Sendo que é uma dica muito importante você ter em mente que na serigrafia convencional, no dia a dia, no trabalho de estamparia, no dia a dia para atender empresas fazendo camisetas, fazendo copos, fazendo convites, imprimindo quadros, imprimindo cartões, imprimindo papel, madeira, etc. Na maioria das vezes você vai ser muito bem atendido com poliéster 62, né, 62 fios, ou com poliéster 77. Aqui no Rio de Janeiro, que a gente tem um calor muito intenso a maior parte do ano, o ideal é você ficar no poliéster 77 ou preferencialmente no poliéster 62, né? Você pode trabalhar tranquilamente com poliéster de 62 fios, porque você vai ter um entupimento da tela muito mais difícil de ocorrer. A gente vai falar sobre isso mais adiante, vai ver na prática o que é entupimento de tela, por que a tinta à base d'água está muito suscetível ao entupimento da tela e por aí vai, tá bom? Por agora eu quero que você tenha em mente o que é a matriz serigráfica, como é que a gente vai produzir uma matriz serigráfica, como é que eu posso esticar esse poliéster na matriz, depois a gente vai fazer o processo fotográfico e vamos começar a botar a mão na massa. Então agora a gente já tem aqui, ó, a nossa matriz serigráfica pronta. A gente vai fazer uma matriz serigráfica do zero aqui, vou mostrar para vocês pegando o poliéster, esticando a matriz serigráfica do zero. A gente vai fazer isso juntos aqui e o curso vai ser sempre assim, teoria e prática ao mesmo tempo, mão na massa ao mesmo tempo, tá ok? Então vamos para o próximo vídeo para a gente já botar a mão na massa. Tchau!